Isaías capítulo 55, verso 8, diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Solta aí, curva a tua cabeça, Pai, essa é a tua palavra. Mais uma vez nós pedimos a tua ajuda, a tua intervenção. Fala conosco, Senhor. Querido, de forma simples, de forma clara, traduz as tuas verdades ao nosso coração, é que nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Todos nós temos muitas manias, né? Muitos costumes. Eu acredito que você tem costumes que você talvez nem se deu conta ainda, né? Eu sei que existem momentos da vida que as pessoas elas começam a relatar os nossos costumes, aquilo que a gente nunca nem percebeu. E aí a gente começa a se dar conta, né, de quantas práticas nós temos, de quantas coisas que nós temos, de quantos costumes nós temos, que nós não nos damos conta. E tem um costume, um hábito que todos nós temos sem exceção, todos nós carregamos isso. É o ato de querer fazer acontecer as coisas. Nós temos essa mania de brincar de Deus, sabe? Eu e você sempre temos essa ideia de que nós podemos resolver todos os nossos problemas, que nós somos capazes de dar todas as respostas, que nós conseguimos enxergar em todo o tempo os caminhos a tomar. E isso é muito natural, porque a vida vai nos impelindo a isso. Nós somos conduzidos a isso. E isso precisa ser algo realmente que seja marcado no nosso coração. Mas esse é o nosso maior desafio quanto cristão, de desconstruir essa necessidade que nós temos de dar respostas, de tomar decisões. Talvez uma das coisas mais belas que há no ser humano é o poder da decisão. Nós temos o poder da decisão. Mas nós não sabemos fazer as melhores escolhas da nossa vida. Eu não sei fazer as melhores escolhas da minha vida. Eu estou convencido que todas as vezes que eu fiz as minhas escolhas, elas não foram a melhor. Que todas as vezes que eu busquei algo da maneira que eu achava que deveria ser, não foi o melhor caminho. Mas isso faz parte de cada ser humano. Todos nós temos isso. E o que há de errado nisso? Nada há de errado. Porque quem não tem essa postura, quem não tem esses costumes, eu quero usar essa palavra, porque é o que para mim parece mais apropriado, fica parado, vive na inércia. Não ver coisas acontecendo, porque a vida com Deus, ela exige de mim e de você que nós tenhamos atitudes também. Deus, ele põe lá a sarça, nós acabamos de cantar aqui. A sarça queimava. Mas você não vai ver em nenhum momento nas escrituras que a sarça chamava Moisés. Não. Ela estava ali pegando fogo. Ela estava ali queimando. Ele viu um arbusto que era comum no deserto e que em nenhum momento da história, da vida, ele percebeu um arbusto semelhante àquele em chamas. E ele se aproxima para entender o que é aquilo. Existe um momento da nossa vida que nós vamos nos aproximar para entender daquilo que Deus realmente quer fazer, ou aquilo que Deus realmente pretende com ações da nossa vida. É normal a gente se apegar dizendo o tempo todo: eu fiz o meu melhor, eu faço o meu melhor, eu me esforço, eu tento, eu busco, mas eu não consigo. Existem pessoas que elas querem apagar tudo aquilo que elas fizeram na vida, como se a vida fosse um passe de mágica. Ou vocês acreditam que foi fácil para Pedro pregar? Ou vocês acreditam que foi fácil a vida de Paulo? Eu olho às vezes pessoas na igreja dizendo: olha, esquece o meu passado. Olha só, o seu passado não define você. Não define você. Mas o seu passado retrata quem você é. E para onde você precisa melhorar. E aonde você precisa mudar. Quando a gente olha para Paulo, a gente vê um embate que Paulo viveu. Paulo viveu um grande embate. Paulo viveu uma grande dificuldade, que Paulo precisava muito mais do que apenas pregar a palavra. Ele precisava provar para aqueles que estavam ao redor dele que ele não era mais Saulo, o perseguidor implacável da igreja. Ele era outra pessoa. E ele não fez isso da sua força, da sua modo, da sua maneira, ou do jeito que ele pensava. Ele colocou a sua vida num lugar. E é esse lugar, irmãos,
que é o lugar onde nós precisamos colocar a nossa vida para tomar decisões, para mudar de atitude, para mudar comportamentos, para fazer escolhas novas, para tomar decisões na nossa vida. Como eu disse, o maior privilégio que o homem tem é a capacidade que ele tem de tomar o seu próprio rumo, de tomar as suas decisões, de fazer as suas escolhas. Mas é muito fácil a gente se pegar desanimado quando alguma coisa parece que não foi da maneira como nós planejávamos. Porque somos impelidos, somos impulsionados, somos, levados em todo o tempo a ter atitudes, mas nem sempre as nossas atitudes refletem aquilo que nós esperamos. E nós precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos estar prontos para isso. Nós precisamos entender que nós temos alguém que está cuidando de cada detalhe. Alguém que está olhando e que não está surpreso com nenhuma das situações que você vem enfrentando, com as lutas que você vem enfrentando. Tentamos, em todo tempo, tirar ou trocar as nossas frustrações, as nossas mágoas, as nossas tristezas, as nossas amarguras, as situações difíceis da vida por atitudes. Mas nem sempre esse é o melhor caminho para a nossa vida. Nem sempre. Essa é a saída que nós temos. Eu não consigo apagar as coisas do meu passado, eu não consigo com decisões novas começar uma página virada. Não existe isso. Eu não viro a página e acabou, e tudo se acabou. Não viro a página e agora a minha vida é diferente. Porque parece que algumas decisões da nossa vida é mudar de vida, mudar de página. Ter uma nova história, mas novas histórias não são construídas com os mesmos personagens. O personagem precisa ser transformado. O personagem precisa ser mudado. E aí é que está o grande desafio. Que nós sempre estamos nesse lugar, e quando eu digo personagem, não estou falando da persona de uma pessoa, mas estou falando desse lugar onde nós queremos sempre ocupar. O lugar onde eu tomo as minhas decisões, o lugar onde eu faço as minhas escolhas, o lugar onde eu deixo os meus achismos, os meus pensamentos, aquilo que eu acredito, prevalecer. Deus, Ele cuida de todas as coisas da sua vida, desde que você permita que Ele seja Deus na sua vida. E aí é uma grande dificuldade, nós queremos Deus para chancelar aquilo que nós acreditamos, sonhamos tantos. Gente, tanto tempo eu tenho de ministério, tanto tempo servindo, quantas pessoas eu vi surgirem e achar que tinham, que podiam, que conheciam, que sabiam o caminho e quebrar a cara, porque simplesmente não deram ouvido a Deus. Porque o mais difícil da nossa vida é deixar Deus ser Deus da nossa vida. É impressionante. Nós queremos Deus para resolver os nossos problemas. Nós queremos Deus para trazer as soluções. Queremos Deus para satisfazer as nossas necessidades. Queremos Deus para, encher o nosso ego. Mas não queremos Deus quando Ele quer ser Deus da nossa vida. Porque quando a sarça começa a queimar, ela não diz que você tem que estar na zona de conforto, ela diz que você tem que voltar aonde você começou tudo errado e consertar. Foi isso que ele disse para Moisés. Moisés, aquele plano não está parado. Você achou que para você mudou tudo, mas eu tenho aquele plano. Lá você começou tudo errado. Lá você fez tudo errado. Você fez a coisa certa de maneira errada. Quantas vezes nós fazemos as coisas certas de maneira errada? Já parou para pensar? Não paramos para pensar. Porque a grande dificuldade que nós temos é de olhar no espelho e ver exatamente quem nós somos. Quantas decepções você vai ter? Porque você vai enxergar que aquilo que você fala dos seus lábios não é você. É alguém que você quer que seja. Você vai perceber que muito daquilo que você diz Deus, não é Deus, é o que o seu coração se encheu. E aquilo que é Deus, você rejeita. Porque Deus é assim, Deus não vem para trazer o meu coração, ou o seu coração, aquilo que você espera. Eu imagino que para Pedro foi um grande choque. Aquele cara que recebeu a revelação, tu és Pedro, és pequena pedra.
essa rocha, sobre ti edificarei a minha igreja, as portas do inferno não vai prevalecer. Aquele cara que olhava e falava assim: ei, eu sou o cara que vou levar a missão de Jesus adiante, e de repente vem alguém que surge, que era um perseguidor implacável, alguém que aos olhos da sociedade, alguém que aos olhos de todos não deveria ou não teria o direito de ser, e Deus diz assim: não, esse aqui é para falar para um povo que você não consegue falar, Pedro. Sabe por que isso acontece? Porque nós não deixamos Deus ser Deus na nossa vida. Deus cuida de cada detalhe. Deus cuida de cada momento na nossa vida. Você se sentirá mais leve quando Deus for Deus na sua vida. Você se sentirá mais maduro quando Deus for Deus na sua vida. Você se sentirá, mais confiante quando Deus for Deus na sua vida. Você vai sentir mais paz quando Deus for Deus na sua vida. Irmãos, tem coisas que está todo mundo desesperado e eu estou em paz. Para mim é simples um não. Foi-se o tempo que eu pensava e me preocupava em dar um não, tendo que dar justificativas ou desculpas. Irmãos, hoje um não para mim é a coisa mais fácil do mundo. Sabe por quê, meu irmão? Porque não é sobre mim. Não estou nesse lugar para fazer algo para mim. Confesso aos irmãos, se eu tivesse para fazer qualquer coisa para mim, eu estava em qualquer outro lugar, menos aqui. Esse ano, por exemplo, nós fomos convidados a assumir algumas igrejas. Não. Sonho de muitas pessoas e de muitos ministérios. Não chegou o tempo, não chegou a hora. Se fosse a minha vontade apenas, aquilo que eu penso, eu assumiria esse lugar. A Bíblia fala, irmãos, que esse Deus, Ele precisa ser Deus em todas as circunstâncias da sua vida. O texto é muito claro em Isaías, diz: olha, Ele que tem os pensamentos, Ele que sabe, Ele que conhece. E por que você não deixa que esse Deus governe a sua vida? Por que você não deixa que esse Deus seja o teu Pai? Porque a relação dele não é alguém que dita e você obedece. A relação que ele quer ter contigo é de pai para filho. Você pode dizer isso para alguém? Diga assim: a relação que ele quer ter contigo, diga, é de pai para filho. Brincamos, irmãos, muito e colocamos Deus do lado de fora. Como nós temos colocado Deus do lado de fora? Como? Porque simplesmente, às vezes, queremos defender uma causa. Porque, às vezes, simplesmente queremos defender um sonho. Porque, simplesmente, às vezes, queremos defender uma ideia, um projeto. Mas nem todas as pessoas são capazes de compreender que precisam voltar. Nem todo mundo é capaz de entender que nem sempre as suas boas celebrações, que nem sempre os seus planos mais perfeitos, os seus sonhos mais perfeitos têm sido aprovados por Deus. Nós vamos ser colocados em situações impossíveis de ser resolvidas, de improváveis, de laços, de embaraços, que a vida vai nos proporcionar, mas nós temos um Deus que vai cuidar de todos os detalhes. Um Deus que conhece os nossos corações, um Deus que entende quem nós somos, um Deus que sabe das nossas limitações, um Deus que te conhece por inteiro, como ninguém te conhece, como você mesmo não se conhece. E aqui está o grande desafio da vida. Como nós temos dificuldade de reconhecer de verdade quem nós somos. Deus vai trazer aquilo que é necessário para que a sua vida avance. Deus vai produzir aquilo que é necessário para que os seus sonhos aconteçam. Deus vai fazer aquilo que é necessário para que os leões nas covas não te dominem. Ele vai fazer aquilo que é necessário para que as fornalhas não te queimem. Ele vai fazer aquilo que é necessário para que os Golias não zombem da sua vida, mas desde o momento que você der o controle da sua vida a Deus. Ele é aquele que sabe para onde nós devemos ir. Ele é aquele que tem o melhor para a nossa vida. Ele é aquele que separou o melhor, preparou o melhor, sonhou com o melhor e está viabilizando o melhor para a nossa vida. Às vezes queremos e buscamos nos sentir mais confortáveis.
Mas esse conforto nós só vamos encontrar quando nós estivermos, mesmo nos dias mais adversos da vida, nos braços do Pai. Deus hoje está dizendo para mim e para você o quanto Ele deseja, e é isso, o quanto Ele deseja ter o controle da sua vida, o quanto Ele deseja, sabe, fazer parte dos seus sonhos, o quanto Ele deseja mudar o quadro da sua vida, o quanto Ele deseja melhorar, o quanto Ele deseja fazer aquilo que aprove o seu coração. Deus, Ele não quer apenas, sabe, que faça aquilo que Ele deseja, mas Ele quer satisfazer os desejos do seu coração. Lembra da palavra de Jeremias? Eu bem sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o bem que desejas o seu coração. O nosso Deus quer satisfazer o nosso coração, Ele não é o seu adversário. Já viu que para filho, pai parece adversário. Para filho, pai parece um problema, irmãos. Você já foi filho, você sabe o que eu estou falando. Pai diz, olha, vigia nisso aí, olha que isso aqui está meio estranho, olha isso aqui, pronto, irmãos. É o que acontece conosco. Nós começamos a dar passinhos, e daqui a pouco a gente começa a se achar senhor de si. Sabe quando você vai ser uma bênção? Quando em todo o tempo você entender que ainda que você saiba dar passos, é Ele que te movimenta na direção certa. Mas como isso? Quando eu vivo na dependência de Deus. Quando Deus não é apenas o meu refúgio, não é apenas o meu socorro bem presente na hora de angústia, mas quando Deus é o meu Pai de amor. Você entendeu isso? Queremos um socorro bem presente no tempo da tribulação. Queremos o Deus que faz com que o choro da noite cesse pela manhã. Mas não queremos um Pai que nos aconselha no caminho. Esse não preciso. Isso é comigo. Contigo é só quando der tudo errado. Contigo é só quando eu quebrar a cara. Contigo é só quando todas as evidências... Que é assim, gente. É assim, quando todas as evidências pesarem. Deus hoje está dizendo para você, ei filho, ei filha, eu não quero ser o teu Senhor, eu quero ser o teu Pai. E é difícil a gente entender que pai é assim. Pai tem uma palavra dura quando todos têm o sim. Pai tem um olhar quando todos têm um olhar diferente. Desanimados, entristecidos, sempre vão estar quando alguma coisa for contra aquilo que a gente pensa. Sabe por quê, irmãos? É da nossa natureza. Buscar satisfação acima de todas as coisas. Nós vivemos essa busca, essa necessidade incessante. Sempre estamos querendo mais, querendo mais, viver coisas mais. Pastor, está errado? Não! Só quero dizer para você, ao invés de você tentar tudo isso ao seu modo, porque talvez você precisa resolver situações, você precisa voltar para Deus e dizer, Pai, que a minha vida esteja aos seus cuidados. Que os meus sonhos estejam nas suas mãos. Que os meus projetos sejam seus. Eu não sei se todas as pessoas que estão aqui são capazes de fazer essa autoanálise da vida. Quando digo são capazes, não estou aqui menosprezando toda essa potencialidade que há em você, mas que às vezes nós não queremos. Eu olho para a minha vida e vejo quantas burradas eu fiz, porque eu nunca quis. As burradas da minha vida foi quando eu não quis olhar e enxergar algumas coisas. Entende? E hoje estou numa fase da vida que eu já não tenho mais o direito de não querer. Que tem um povo grande. Então eu preciso tomar algumas decisões. Eu preciso tomar algumas atitudes. Eu preciso olhar que tem muitos querendo lançar na cova. Muitos querendo lançar na cova. E eu preciso estar atento. Não pode ter apenas aparência, cara, voz, atitudes que me pareçam agradáveis. Precisa ter um coração de filho e alguém disposto a ouvir o Pai.
Deus está cuidando de cada detalhe. Deus vai fazer aquilo que precisa para viabilizar todos os seus sonhos, todos os seus projetos. E a palavra de Deus para você nessa manhã, não é que Ele está aqui para transformar todos os seus pensamentos, para dizer para você que Ele se importa com você. Que Ele se importa com você. Pastor, Ele se importa com você. Deus se importa com você. Na vida e na morte, Deus cuida de tudo. De tudo. Ele é muito claro, muito direto. Ele diz, olha, eu é que sei que pensamentos tenho aos vossos respeito. Assim como o céu são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Como filhos, sempre acreditamos que sabemos o que estamos fazendo. Como filhos, sempre temos a dificuldade de deixar o Pai ser Pai nas nossas vidas. Como filhos, sempre buscamos viver as nossas vontades. Nervosos, preocupados, ansiosos e aflitos, sempre. Mas esquecemos que tem um Deus que cuida de nós. O Senhor cuida de você. E eu preciso nessa manhã que você entenda que nós não fomos formados, escute isso, nós não fomos preparados para viver todo esse estresse que nós vivemos, toda essa correria que nós vivemos, entende? Nós fomos preparados para descansar em Deus. Nós vamos começar a mudar a nossa forma de pensar. Nós vamos, ao invés de tentar fazer as coisas acontecer, de tentar viabilizar as coisas, de viver nervoso, de viver ansioso, de viver aflito, nós precisamos aprender a descansar em Deus. Como nós descansamos em Deus? Como? Confiança. Só descansa quem tem confiança. Você entende isso? Já viu quem tem confiança? Né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de estar em alguns voos meio atordoados, né? Para não dizer uns voos endemoniados, que tem uns voos que são endemoniados, mano. Né? Tem uns voos que acho que é o próprio Satanás que está segurando o avião, faz assim, né? Irmãos, tu está num desespero, numa angústia na tua alma, tu tranca aquele negócio ali, sabe, tu está orando, sabe, é assim mesmo. Tu olha e olha para o lado, está um com o olho esbugalhado, igual aqueles desenhos animados, com aquele olho para fora assim, todo mundo desesperado, passa aquelas meninas, aquele pessoal, um carrinho, pá, volta, 105, vai lá, volta. Fala assim, não é possível. Mas são tantas vezes viajando. Não é isso não, irmãos, elas têm confiança. Elas sabem exatamente como cada coisa vai acontecer. Quando nós temos confiança, pode vir o maior tormento e você tem paz. Paz. Você consegue pensar o que ninguém consegue pensar. Você consegue cuidar daquele que está do seu lado. Que é isso que elas fazem. Elas passam dizendo, ei, aperta o cinto, ei, retorne à poltrona, ei, nós vamos passar agora numa área turbulenta, e a turbulência não está nem do lado de fora, já está dentro da sua alma, né? Já está dentro da sua alma. Gente, eu já vi coisas horríveis, desde turbina pegando fogo, não tem ideia. Fiquem todos tranquilos, está tudo certo, só estamos com uma turbina pegando fogo, voando só com uma. Isso é coisa de gente? Isso é coisa do demônio, falar um negócio desse no microfone naquele, no fone, naquele inferno lá. Quem tem paz depois daquele negócio? Ninguém tem mais paz. Vocês vão ver carro de bombeiro de um lado, carro de bombeiro do outro, não sei o que, de espuma, blá, 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 blá. Você imagina, o teu coração vai falar assim, vou morrer hoje, é hoje que eu vou morrer. É o que passa no teu coração, mas quem tem confiança, está muito tranquilo. Está muito tranquilo. O que nós precisamos é ter confiança em Deus. Pastor, o que se resume tudo isso? Confiança, você pode confiar mais nele? Você pode confiar mais nele? Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar de cada detalhe. Eu não quero que você hoje tenha no seu coração de que você precisa acertar.
de que as suas decisões, as suas escolhas, os seus planos, os seus projetos, tudo aquilo que você construiu, ou tudo aquilo que você pensou precisa dar certo. Não! Você só precisa que em todas essas coisas, você confie nele. Confia nele. Se você confiar nele, ainda que as coisas sejam adversas, ainda que tudo possa parecer ruim, ele terá o melhor caminho para a sua vida. Jesus é o melhor caminho para a nossa vida. Na vida, queremos ter o controle de todas as coisas. Mas deixa Deus controlar. Ele não vai te deixar à mercê da sorte. A sua incapacidade de resolver os seus problemas não torna o seu Deus incapaz de mudar a sua história. Eu vou repetir isso. A sua incapacidade de resolver os seus problemas não torna Deus impossível ou impedido de resolver a tua história. Deus está cuidando da sua família, Deus vai cuidar dos seus sonhos, Deus vai cuidar da sua casa, Deus vai cuidar do seu ministério, Deus vai cuidar de tudo aquilo que é precioso para você. Quando ele for colocado no lugar que ele precisa estar, ele é capaz de fazer aquilo que jamais seríamos capazes de fazer. Ao invés de viver ansiosos e tenebrosos, se aproxima da sarça. Se aproxima dele. Eu imagino que ele se aproximou, ele saiu dali mais confuso ainda. Pensa. Já haviam passado 40 anos. 40 anos. 40 anos haviam passado. Quando ele se aproxima da sarça, quando ele se aproxima daquele lugar, Deus ressuscita coisas de 40 anos atrás. Isso é perturbador para a nossa mente. Porque ele fez a coisa certa de maneira errada, e depois ele viu os seus o acusando. Por que fez Moisés sair do Egito? Foi a fala dos hebreus. Quando disseram para ele: ei, você vai fazer conosco assim como você fez com o egípcio? Mas agora ele está 40 anos depois. Um hebreu, olha como Jesus é, como o Senhor é, como Deus é, não Jesus, mas Deus, sendo Deus. Um hebreu que foi criado por um egípcio e foi treinado por medianitas. Agora esse homem está novamente vendo florescer tudo. Deus dizer para ele: chegou a hora de libertar o meu povo. Toda a indignação que ele teve naquele tempo, 40 anos atrás, não era algo somente dele, era algo que Deus havia implantado nele. Mas que ele tomou decisões e ele assumiu a responsabilidade. Quando nós tomamos decisões, nós assumimos todos os riscos. Entende? Hoje o Senhor está dizendo para você: filho, filha, eu quero cuidar de tudo da sua vida. Eu quero ser teu pai. Você pode dizer isso para ele nessa manhã: Senhor, eu quero ser teu filho. Diga para ele: Senhor, eu quero ser o teu filho. Eu quero ser o teu filho. Meu Deus, tem sido tão difícil nesses dias que nós temos vivido, Deus, de permitir que o Senhor assuma esse lugar. São dias tão acelerados, tão turbulentos, dias que exigem de todos nós atitudes, respostas, dias tão imediatistas. Mas Deus, nessa manhã nós queremos sentar à tua mesa e dizer: nós somos teu filho e queremos que o Senhor seja o nosso Pai. Pastor, mas os meus sonhos? Não. Você só peça nessa manhã que você seja filho de Deus. Porque como todo bom pai, Ele tem reservado o melhor para a nossa vida.
Ele tem separado o melhor para a nossa vida. Eu tenho certeza que Ele separou o melhor para a nossa vida. Ele separou o melhor para a tua casa, Ele separou o melhor para a sua família, Ele separou o melhor para o seu negócio, Ele separou o melhor para o seu ministério, Ele separou o melhor para o seu trabalho, Ele separou o melhor para os seus sonhos. O que nós precisamos hoje é descansar em Deus. Dizer, Senhor, eu confio ao ponto de descansar. Não se engane que fazer, sabe, as melhores conexões da vida, ter os melhores redes de relacionamento da vida não vai te proporcionar a única coisa que só o Pai pode te dar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É por Ele. É por Ele, é por Ele. Ele é o nosso caminho. Ele é.